Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário naciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o 16º domingo do tempo comum, dia 23 de julho de 2023. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 13, de 24 a 43, um texto longo. Nós vamos compartilhar, desde já peço que você possa curtir, compartilhar e principalmente se inscrever, e muito obrigado a quem tem feito. No Evangelho deste 16º domingo, Evangelho segundo Mateus, estão presentes não só as tentações que Jesus sofreu lá no deserto, lá no início, mas também as possíveis tentações que a comunidade dos seguidores de Jesus podem enfrentar em todas as épocas. E é justamente por causa dessas tentações que Jesus propõe aos seus discípulos 3 parábolas que se referem a 3 grandes tentações da comunidade. E a primeira é a tentação de ser uma comunidade de eleitos, de pessoas superiores. A segunda é a tentação da grandeza. E a terceira é a tentação do desânimo. Para essas parábolas, Jesus toma então 3 elementos da natureza, que é o trigo, a mostarda e o fermento, que são 3 elementos que demandam muita paciência no seu processo de crescimento. Qualquer pressa, qualquer atalho, qualquer aceleração no processo do seu crescimento podem ser destrutivas para esses elementos. Também é bom lembrar que, neste contexto, estas parábolas servem para que a gente compreenda o que é o reino de Deus, que no Evangelho de Mateus é chamado que é o reino dos céus, o novo mundo, a nova vida que Jesus veio propor. A primeira parábola fala de um homem que semeou boa semente, veja bem, mas à noite veio o inimigo e semeia o joio no meio das sementes boas. O que é o joio? O joio é uma planta cujos grãos são tóxicos se forem consumidos pelos seres humanos. Tem um efeito narcótico. Mas, enquanto ainda está crescendo, dificilmente dá para distinguir do trigo, porque as duas plantas são muito parecidas. O joio é uma planta que prejudica o crescimento do trigo porque ela compete pelos mesmos nutrientes do solo que o trigo. Como são muito parecidos, podem ser confundidos. Na parábola que Jesus conta, esses servos se admiram muito que no campo do Senhor esteja presente também o joio, colocando em dúvida a bondade da semeadura, e lhe perguntam: não semeaste boa semente? E o patrão responde: foi algum inimigo que fez isso. Isso nos vem também esclarecer que os males do mundo, que muitas vezes nós queremos atribuir a Deus, é um equívoco muito grande. E aí então, esses servos zelosos têm uma solução rápida. Sugerem prontamente, rapidamente: queres que vamos arrancar o joio? Mas essa atitude, segundo Jesus, na parábola, é mais danosa, é mais nociva do que o joio lá no meio do trigo. Portanto, o zelo dos servos é mais perigoso do que qualquer coisa que o próprio joio possa causar. E é por isso que o patrão então responde: não, para que não aconteça que arrancando o joio, desenraizeis o trigo também junto com ele. Esse é o perigo. Depois, a sabedoria e a paciência de Deus nos ensinam que virá o momento da maturação. E aí vai ficar muito óbvio, vai ficar muito claro qual dos dois é o trigo, que oferece vida, e qual dos dois é o joio, que ao contrário é tóxico, venenoso e produz a morte. Na segunda parábola, Jesus agora se afasta daquela ideia grandiosa do reino que havia sido descrita no capítulo 17 do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Lá naquela ocasião, o profeta imaginava uma montanha altíssima, sobre esta um cedro imenso, cedro que é considerada a árvore mais bela, chamada de a rainha das árvores, portanto, algo que de longe ostenta e chama a atenção muito facilmente. Jesus se distancia de toda esta ideia megalomaníaca de reino, porque o reino dos céus é como um grão de mostarda, que é o menor elemento quase microscópico que um homem pega e semeia no campo. E mesmo assim, embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas.
E aqui é um detalhe que nós precisamos prestar atenção. Não se trata, portanto, de uma planta que cresce alta, frondosa e majestosa no alto de uma montanha, como o cedro, mas é uma planta que cresce ali no quintal de casa. É isso que Jesus está dizendo. A planta da mostarda, que nem se pode chamar de árvore, porque, na verdade, é um arbusto que, no momento do seu desenvolvimento pleno, tem no máximo de 2,5 metros a 3 metros de altura. Vejam, então, que é uma planta que, na verdade, é comum e que não chama atenção, muito diferente daquela imagem do cedro grandioso que queria majestosamente representar o reino no Antigo Testamento. Então, a verdade é que o reino de Deus, mesmo no momento do seu maior desenvolvimento, não vai chamar atenção por ostentar ou por causa de grandeza, mas vai se tratar de uma semente do tamanho minúsculo. E aqui está o grande segredo e a sua grande força, que podem enganar muito. O vento, como é uma semente muito pequena, pode levar para todos os lugares essa sementinha ao ponto de contagiar e fecundar vários terrenos por onde for espalhadas e levadas pelo vento. Finalmente, a terceira parábola diz respeito ao reino. O reino dos céus é como o fermento. Agora então, já vimos o trigo, a mostarda e agora o fermento. O fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Esta terceira parábola era para combater a tentação do desânimo. Neste exemplo do fermento, o evangelista usa esta unidade de medida, porque 3 porções de farinha somam 40 quilos. E essa unidade de medida, ela se encontra em 3 episódios do Antigo Testamento com relação a tudo aquilo que era considerado aparentemente impossível. 3 medidas são o que Abraão e Sara oferecem quando lhes é anunciado que terão um filho mesmo na velhice. Também é a mesma medida, 3 porções, que é usada por Gedeão, que se sente abandonado por Deus e começa a pensar que as promessas de Deus de libertação não vão se realizar. E por último, também 3 porções é a medida usada por Ana, mãe do profeta Samuel, que era estéril, e mesmo assim, mesmo com a sua esterilidade, dá à luz um filho. Portanto, representa aquilo que, para vencer o desânimo, aquilo que aparentemente é impossível que se realiza. Portanto, trata-se de situações em que o impossível pode ser realidade. Não desanime. Aquilo que parece impossível pode acontecer. E com isso, Jesus garante que a força da sua mensagem é tão grande, tão intensa, que será capaz de fermentar o mundo inteiro. Como nós vimos, Jesus contou 3 parábolas nesse longo texto, mas a única para a qual os discípulos pedem explicação nesse contexto é a parábola do joio semeado no meio do trigo. E eles pedem explicação não é porque eles não compreenderam. Na verdade, eles querem que Jesus se explique porque eles não estavam de acordo com a lógica e com o sentimento de Jesus para esta parábola. Porque esta parábola quer combater aquela ideia de sermos um povo superior, que precisa se sobressair aos outros e quem não é desta superioridade deve ser eliminado. Os discípulos estão tomados por esses sentimentos de superioridade, de ambição e de rivalidade também entre eles. Portanto, não estão de acordo sobre o fato de não serem uma comunidade de justos, eleitos e pessoas superiores às demais. É por isso, então, que eles se aproximam de Jesus e, de um modo até imperativo, até mesmo arrogante, dizem a Jesus: explica-nos a parábola do joio. Como se dissesse assim: que negócio é esse? Como assim? O tom é de discórdia e de quem está insatisfeito. Mas Jesus aqui, na verdade, explica com muita paciência também, dizendo que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão para dizer sobre Jesus na sua condição divina. Explica também que o campo é o mundo e que a boa semente são os que pertencem ao reino, ou os filhos do reino. E quem são esses filhos do reino? São aquelas pessoas que acolheram as condições para que o reino pudesse se tornar realidade, que é a conversão, a substituição daqueles falsos valores que regem a sociedade
por valores verdadeiros para acolher os novos propósitos de Jesus, que é a partilha, o serviço e o amor universal. Os joios são os que pertencem ao maligno ou aos filhos do maligno, termo que indica que são aqueles que se assemelham ao Pai. E este inimigo Jesus localiza no diabo, que é a expressão de poder e de domínio sobre os outros. A colheita é o fim dos tempos, e aqui a gente pode perceber que Jesus não se refere ao fim do mundo, não. Os ceifeiros são os anjos, que são os enviados do Senhor. Finalmente, Jesus acrescenta: como o joio, que é tóxico, que mata, é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O que acontecerá? O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do meio do reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Na verdade, no texto original se diz aqueles que causam escândalo. E o Filho do Homem, enviará os seus anjos. No confronto também com Jesus, com Pedro, ocorre essa expressão: afasta-te de mim, apartai-vos de mim, porque és causa de escândalo, que significa aquilo que impede o projeto do Pai, que impede de caminhar. O escândalo é por causa da ideia de um Messias triunfante, de um Messias comprometido com o sucesso, muito ao contrário daquilo que vai se manifestar em Jesus. Portanto, Jesus se refere a todos aqueles que buscam o triunfo e o sucesso, e todos aqueles que praticam a iniquidade. A expressão foi usada aqui para estes discípulos de Jesus que são construtores do nada, nesse sentido, neste momento. Como Jesus havia dito, porque eles anunciam a mensagem, mas não como expressão das suas vidas, apenas usam o nome do Senhor. Esses discípulos convertem os outros, mas não se converteram a si mesmos. E é por isso que Jesus considera a eles como os que praticam a iniquidade, que são os que nada constroem. Aqui Jesus toma outra imagem emprestada, desta vez do profeta Daniel. E os lançarão na fornalha de fogo, esses que os anjos virão e ceifarão como o joio separado do trigo, lançarão na fornalha de fogo, que significa a destruição completa, que é o símbolo da morte. Aí haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes é uma imagem que indica o desespero diante do fracasso dessa ambição. Ainda usando uma expressão outra de Daniel, diz também, para terminar, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. E aqui temos então a grande mensagem esta: quem acolhe a vida terá vida. É este o significado desta parábola. Quem produz a vida, quem comunica a vida, entra na plenitude da própria vida justamente ao promover, ao comunicar a vida. E quem está morto, infelizmente, e produziu morte, afunda-se nesta própria energia de morte. Que nós possamos, então, acolher este ensinamento de Jesus com o coração aberto, também para que nós possamos ser grão de mostarda, possamos ser semente e possamos ser fermento na massa. A você, um abraço e uma bênção.